de aprofundar. Por exemplo, esse Samuel Miller, ele tem cartas que foram escritas e foram enviadas para o Congresso americano, lá no século XVIII, que eu também tive acesso. Então, se alguém tiver interesse, fale comigo no privado, que eu posso encaminhar para vocês. Como eu disse, eu vou procurar trazer um pouco sobre a teologia do Natal, qual o real significado sobre o Natal, o que a Bíblia ela vai falar sobre o Natal. Na sequência, eu vou trazer qual foi a história da celebração, como a igreja e como a sociedade ocidental ela vai olhar para o Natal desde a época de Cristo, da igreja primitiva, até os dias atuais. E na sequência vamos ver também como surgiram alguns elementos não bíblicos que são usados hoje no Natal, como por exemplo o Pai Natal, as árvores de Natal, a própria decoração nas ruas. De onde que surgiu isso? Então hoje a gente vai dar uma olhada e conhecer um pouco de onde surgiram e como é a celebração, qual foi a base da celebração do Natal que nós fazemos nos dias atuais. Eu achei muito interessante essa frase do autor Bradshaw, é o nome dele. Ele é um teólogo anglicano e ele vai falar assim: na visão reformada, o verdadeiro significado do Natal, ele transcende a data específica ou as tradições culturais. Ele reside na celebração da encarnação de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. E para a gente entender o Natal, a gente precisa navegar para o Antigo Testamento. Vocês estão careca de saber aqui na igreja, né? Com a queda, com a necessidade da redenção, Deus ele vai se revelando o seu plano redentor durante todo o Antigo Testamento. Ele vai começar essa revelação de uma maneira pequena e no decorrer da história, no decorrer que o Antigo Testamento vai passando, na história do povo de Israel, essa revelação vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e de repente nasce Cristo. E Cristo ele vai ser o ápice dessa revelação divina. Cristo ele não vai surgir de repente. Deus foi enviando profetas, Deus foi enviando os seus servos para revelar para o povo a necessidade de salvação, a necessidade de um Redentor. E para os reformados, durante toda a história da igreja, o Antigo Testamento ele é essencial, porque é o Antigo Testamento que vai mostrar essa continuidade desta revelação. E muitas dessas revelações, elas vieram por profecias. Por exemplo, a gente tem em Gênesis 12, de 2 e 3, Deus ele vai falar para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vê nesse texto em Gênesis que por meio de Abraão, todas as nações da terra elas seriam abençoadas. E essa bênção seria que, através da linhagem de Abraão, o Messias iria vir. E essa linhagem aqui, que através dessa linhagem todos os povos da terra seriam abençoados, ela também passaria pelo rei Davi. E o profeta Isaías, ele vai profetizar, lá em Isaías capítulo 11, verso 1, ele vai dizer: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E logo após Isaías, que eles viveram mais ou menos muito próximo um tempo um do outro, o profeta Jeremias, ele vai escrever assim: e eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, apontar novamente para a linhagem do rei Davi, um renovo justo. E rei que é, ele reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então, nós vemos aqui no Antigo Testamento que o Messias ele viria da linhagem de Davi, e o seu reino ele seria estabelecido para sempre. Mas nós ainda temos outras profecias que foram ditas no Antigo Testamento,
e vão trazer além da linhagem a identidade e como Jesus iria nascer. Por exemplo, o próprio profeta Isaías, ele vai dizer: portanto, o Senhor mesmo vos dará o quê? Um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Então, o Messias, o povo de Israel, ele saberia que esse Messias, ele nasceria de uma virgem. E o que seria esse sinal? Por que um sinal teria que ser dado? Esse sinal não é nada mais, nada menos que um cumprimento das promessas de Deus. A promessa que Deus deu logo após a queda, Gênesis 3,15. As promessas que Deus foi dando para todos os seus servos, desde Abraão, Moisés, Davi, Noé, de um Salvador, de um Redentor. Que a gente já sabe que esse Messias viria da linhagem de Davi, seu nascimento seria virginal. E onde que ele iria nascer? O profeta Miqueias, ele vai nos avisar. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o profeta Miqueias, ele vai aqui trazer para nós que o local que iria acontecer esse nascimento, ele também já estava pré-determinado. Seria a cidade de Belém Efrata, ou a cidade de Belém de Davi. E Belém é uma cidade que existe até os dias de hoje, é um vilarejo que fica a poucos quilômetros de Jerusalém. E Belém sempre foi a cidade natal, em que inclusive nasceu o rei Davi. E o mais interessante é que todas essas profecias aconteceram 800 anos antes do nascimento de Cristo. E por último, o próprio profeta Isaías, ele vai mostrar que esse Salvador, esse bebé que nasceria, ele não seria simplesmente um bebé, mas ele teria uma natureza divina em seu ser. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui a gente vê alguns atributos que esse Messias seria chamado, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Então, se ele é Deus forte, ele não pode ser apenas um humano. Ele é Deus. Ele é Pai da Eternidade. Se ele é Pai da Eternidade, ele é eterno. Então, ele não poderia ser uma criatura. Ele teria que ser o próprio Criador, teria que ser o próprio Deus. O interessante desse texto de Miqueias também, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aqui a gente vê, né, e graças a Deus vocês já estão também careca de saber, que isso tudo foi predeterminado, existia um plano. Isso não foi acontecendo mediante o decorrer da história, mediante atitudes, mediante acontecimentos. Deus já tinha predeterminado todas as coisas, desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, já estava predeterminado que um menino nasceria na cidade de Belém, e que esse menino seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, nós temos, resumidamente, algumas profecias sobre quem seria esse Messias. Ele seria da descendência de Abraão, ele passaria pela linhagem de Davi, que a gente sabe é descendente também direto de Abraão. Seu nascimento ele seria virginal, ele nasceria na cidade de Belém Efrata, Belém, a cidade de Davi, e esse menino teria duas naturezas, uma natureza divina, como a gente vê aqui em Isaías 9:6, e uma natureza humana, ou seja, ele seria o próprio Deus encarnado. E quando a gente passa para o Novo Testamento, a gente vê que nos evangelhos, tanto o evangelho de Mateus como o evangelho de Lucas, eles vão ser as principais fontes do nascimento de Jesus. E tanto Mateus como Lucas, eles vão enfatizar acontecimentos diferentes do nascimento virginal. Por exemplo, Mateus ele vai enfatizar os magos. Ele vai enfatizar sobre Herodes,
Mateus ele vai enfatizar que tudo isso, o nascimento de Cristo, ele é o cumprimento das profecias. Já Lucas ele vai dar um destaque em outros aspectos. Por exemplo, Lucas vai destacar os pastores, Lucas vai destacar os cânticos, o cântico de Maria, o cântico de Isabel. Lucas também ele vai trazer sobre a humildade que foi o nascimento de Jesus, o local, a manjedoura. E algo importante que eu creio que nós cristãos, nós que lemos a Bíblia todo dia, né? A gente sabe que essas narrativas, o nascimento de Jesus, ele não foi apenas uma narrativa histórica. Mas os autores, tanto Mateus como Lucas, ele relatou, além de um relato histórico, é um relato teológico. Eles vão mostrar que esse Jesus, esse menino que vai nascer, a gente vai ver que ele vai cumprir exatamente essas profecias que os profetas do Antigo Testamento disseram. Ele é o Deus encarnado e ele vai ser reconhecido tanto por estrangeiros como também por judeus mais humildes. A gente vê o próprio nascimento virginal que nós vimos agora há pouco, na profecia de Isaías 7,4. Mateus ele vai mostrar o cumprimento dessa profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O próprio local do nascimento que Miqueias tinha profetizado há 700 anos antes de Cristo, Mateus também vai mostrar. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E também nós temos a comprovação da linhagem de Davi. Nós vemos tanto em Mateus 1 como em Lucas 3, a gente vai ver que tanto Mateus como Lucas, eles se importaram em colocar a linhagem, a descendência, a genealogia de Jesus. Então, a gente vê que, eu não coloquei aqui porque o texto é bem grande, mas a gente vê que realmente a genealogia de Jesus, ela vai passar pelo rei Davi e vai passar também por Abraão. E por fim, uma coisa interessante que a gente precisa ter em mente é que, por exemplo, a cultura e a tradição, ela vai muitas vezes distorcer alguns acontecimentos do nascimento virginal. Por exemplo, a gente vê aqui, quando Mateus, ele vai falar em Mateus 2, 5 e 6, sobre o local em Belém da Judéia, o contexto aqui do texto é o rei Herodes a conversar com 3 magos que tinham vindo do Oriente. Só que quando a gente vê hoje os presépios, quando a gente vê hoje muitos filmes que Hollywood coloca, eles vão colocar como reis magos. Só que a Bíblia não fala que eles são reis, eles são magos. A palavra lá é magos, apenas magos. E também a Bíblia não vai revelar os nomes deles. Que muitas vezes eu lembro de alguns filmes que falavam que eram Gaspar, Beltzazar, Melchior, alguma coisa assim. Mas isso foi adição da tradição cristã posterior. Foi lendas que foram colocadas para enriquecer a história. Só que quando a gente vê que essas profecias são cumpridas, a gente precisa entender qual que é o real significado da encarnação. Porque quando a gente entende a doutrina da encarnação, a gente passa a entender e compreender o real significado do Natal. Porque a doutrina da encarnação, ela vai ser essencial, ela vai ser central na teologia reformada para sintetizar o Natal. Eu lembro que o pastor, ele expôs aqui no início de João, o versículo 14 de João 1,14, que vai falar: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós." Um teólogo que eu gosto muito, J.C. Ryle, ele vai falar assim: "Devíamos estabelecer isto firmemente com nossas mentes, que nosso Salvador é perfeito homem, assim como perfeito Deus,
e perfeito Deus, assim como o perfeito homem. Se perdermos de vista esta grande verdade basilar, podemos nos aventurar em terríveis heresias. E essa frase do Ryle ela é muito importante, porque durante a história da igreja, principalmente nos primeiros séculos, houveram muitas discussões sobre se Cristo era Deus ou não, ou se ele era apenas homem ou não. Finalmente, no concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451 depois de Cristo, século III, foi que a igreja ela foi formalizar que Cristo ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ou seja, uma natureza humana completa, isso vai significar corpo e alma, e essa natureza humana unida perfeitamente à divindade divina. E para entender com mais profundidade sobre a antropologia, sobre a natureza humana, o pastor também, no curso de teologia, ele deu umas aulas sobre o corpo humano e tudo mais, e eu recomendo fortemente que vocês assistam. Mas então, duas naturezas, uma pessoa. Isso, os teólogos vão chamar de hipóstase, ou a união hipostática, que é a união de duas naturezas, a natureza divina, ela se une, ela não substitui a natureza humana. Plena divindade, assunção completa, sempre... isso é outro detalhe importante. Muitas vezes a gente acha, e o pastor já explicou isso muito melhor, só estou a relembrar, que quando Cristo se encarnou, ele perdeu alguns atributos, ou algumas skills, ou alguns poderes da sua divindade, mas não. Ele não perdeu nada de sua divindade. No livro Conhecimento de Deus, eu não vou lembrar o capítulo, mas o autor ele vai falar da adição, da pessoa humana. Então é a divindade mais a humanidade. E a gente sabe que Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo eterno, soberano, com todos os seus atributos divinos, ele vai experimentar todas as nossas limitações. Ele vai ter sede, ele passou fome, ele vai chorar, ele provavelmente ficou doente. Então, Cristo ele vai experimentar todas as limitações do ser humano. Só que uma coisa que é muito importante para a gente entender é Cristo ele é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Não tem mistura, não tem confusão dessas suas naturezas, porque ele é uma única pessoa. Então, o Natal reformado é, portanto, uma celebração da encarnação em simplicidade, sem acréscimos humanos. E é importante essa frase, sem acréscimos humanos, porque, infelizmente, nós, seres humanos, nós adicionamos muitos elementos ao nascimento de Jesus, que, infelizmente, vai afastar e vai tirar a centralidade da encarnação. Porque a encarnação, ela precisa ser o coração do Natal. A encarnação, ela precisa ser o principal do Natal. O próprio Deus, que ele se faz de homem, ele vai assumir a nossa natureza para nos salvar. Porque a gente não consegue nos salvar por nós próprios. Então, esse mistério, Paulo vai chamar de mistério, essa humildade divina, eu acho que a gente não consegue compreender, as motivações e como que Jesus passou por tudo que ele passou, apenas por nós, imerecedores da graça. É por isso que a encarnação, ela tem que ser central. Ela tem que ser central em nossas vidas, ela tem que ser central em como a gente comemora o Natal, e ela também tem que ser a principal motivação para a gente pregar o Evangelho. Então, o ponto não é sobre o nascimento de um bebê. O ponto é o nascimento do Deus encarnado. E qual foi o motivo do plano redentor para que o Deus encarnado, ele nascesse, vivesse uma vida perfeita, morresse e depois ressuscitasse em nosso lugar. Mas vamos ver então um bocadinho sobre a data do nascimento de Jesus. Porque o autor daquele primeiro livro que eu coloquei, o Bradshaw, ele vai mostrar que durante a história
da igreja nos primeiros séculos, muitos cristãos eles vão tentar calcular a data do nascimento de Jesus, a partir da cronologia da paixão. Só que a gente precisa entender que na Bíblia não tem nada sobre a data. Não tem um mês, não tem dia, não tem nada. A Bíblia não fala nada sobre quando Jesus nasceu. A gente vai ter, por exemplo, Tertuliano, que viveu entre o século II e o século III, ele vai sugerir, por exemplo, que Jesus ele teria sido concebido no mesmo dia da sua morte. Não me perguntem o porquê ou como ele chegou a essa conclusão, mas ele chegou nessa conclusão. E aí, obviamente, ele sendo concebido dia 25 de março, que foi a data que acreditam que Jesus morreu, contem 9 meses. Vai dar 25 de dezembro. E esse tipo de pensamento não estava só em Tertuliano, vão estar também em outros pais da igreja. Como, por exemplo, em Agostinho. Agostinho ele vai citar, ele foi concebido no mesmo dia em que morreu, no dia 25 de março, e nasceu 9 meses depois, em 25 de dezembro. Então, fora Agostinho, também houveram outros que afirmaram isso. Só que fora Agostinho, fora Tertuliano, vai existir outras razões para que o Natal ele começasse a ser celebrado no dia 25 de dezembro. Então vamos ver agora, rapidamente, algumas dessas razões. A primeira delas é a ausência da data bíblica. Como eu disse, a Bíblia ela não vai falar o dia, não vai falar o mês, não vai falar a época do ano, ela não vai falar quando que aconteceu. Vocês sabem, o ser humano é curioso, né? Quando que Jesus nasceu? O pessoal foi lá investigar. E aí, infelizmente, a escolha do 25 de dezembro, ela vai ser uma escolha totalmente histórica, sem evidências bíblicas e sem nenhum outro tipo de evidência. E a escolha do 25 de dezembro aconteceu com esse aqui, Papa Júlio I, em 350 depois de Cristo. Então, esse Papa que ele vai oficializar o 25 de dezembro, por volta de 350 depois de Cristo, e ele vai estabelecer essa data no calendário cristão. Mas por que esse Papa Júlio ele vai oficializar essa data? A gente precisa entender o contexto que estava a passar com o Império Romano naquela altura. O imperador de Roma, nessa altura, era o imperador Constantino. E a gente sabe que o imperador Constantino ele vai ser famoso porque ele vai se converter ao cristianismo. E logo após a conversão de Constantino, ele vai procurar unificar as diversas religiões que existiam no Império Romano. Ele vai procurar unificar para apaziguar o Império Romano. E o Brachon, ele vai falar, a teologia reformada, embora muitas vezes cética quanto à celebração do Natal, como uma festa religiosa obrigatória devido a preocupações com tradições humanas e paganismo, sempre enfatizou o profundo significado teológico da encarnação de Cristo. Porque a encarnação não foi a motivação que Constantino, ao unificar as religiões, e o Papa Júlio tiveram para colocar essa celebração. A gente vai ver no próximo slide o porquê que o Papa Júlio ele vai oficializar a celebração do Natal em 25 de dezembro. E a teoria mais aceita entre todos os historiadores e teólogos reformados, e até não cristãos, para a escolha do 25 de dezembro, vai envolver a cristianização de festas romanas populares. A igreja, então, a partir do século IV, ela vai buscar sobrepor o nascimento de Jesus em cima de rituais pagãos que aconteciam no Império Romano e que ocorriam no mesmo período, em dezembro. Porque o objetivo deles era pegar essas festas e dar um novo significado cristão. A Saturnália, esse aqui do meu lado esquerdo, era uma festa que acontecia lá para o final do ano também, entre 17 e 23 de dezembro. E ela era uma festa pagã, em homenagem ao deus Saturno, que era o deus da agricultura,
deus romano. Ela era celebrada em dezembro e ela tinha uma atmosfera toda carnavalesca, existiam banquetes, existiam também trocas de prendas, isso lá no século IV. E as prendas não era que a gente vê hoje, né? Eram amuletos, eram velas, era mais aquelas coisas que tem nas lojinhas das feiras medievais aqui em Portugal. E era algo interessante porque existia uma inversão da sociedade. Por exemplo, os mestres, eles davam prendas para os escravos. Os escravos, eles podiam participar também das comemorações, dos banquetes. Existiam muitos jogos de tabuleiro, os jogos que, obviamente, que existiam naquela altura. E era uma festa muito, assim, aguardada por todo o Império. Inclusive, muitas das tradições nossas atuais, como as feiras, a feira de Natal aqui de Matosinhos, banquetes, as trocas de prendas, elas vão ter raízes na Saturnália. E o Bradshaw, ele também vai destacar que, além dessa Saturnália, existia outra festa pagã, que era o Sol Invictus, que acontecia também exatamente no dia 25 de dezembro. E essa festa ela foi instituída pelo imperador Aurélio em 274 d.C. E essa festa ela celebrava o renascimento do Sol. Era uma versão assim de uma festa que era uma homenagem a um deus persa chamado Mitra e também ao Sol Invictus, e ela acontecia logo após o solstício de inverno. Só que a igreja, né, o Bradshaw, ele vai mostrar que o Papa, e não só o Papa Júlio I, mas outros depois que vieram, como por exemplo Gregório de Nazianzo, um apelido muito fixe, eles pegaram essa festa e estenderam essa festa. Então, naquela altura, essa festa, ela acontecia de 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. E todas essas práticas, elas continuavam durante todos esses dias. E quando a igreja ela vem e ela procura cristianizar essas datas, essas festas, a igreja procurava substituir esses rituais pagãos por celebrações cristãs. Então, assim, o nascimento de Jesus, ele passou a ser celebrado, que antes ele não era celebrado, a gente vai ver isso daqui a pouco, no dia 25 de dezembro. Não por evidência bíblica, mas por conveniência cultural e principalmente política. Só que os reformados e os reformadores, eles viram um problema nisso. Eles vão falar, não, isso é problemático, porque vocês estão a pegar pontos, elementos pagãos, vocês estão a incorporar sem respaldo bíblico, né? Porque qual que era um dos principais pontos da reforma? Só a Escritura. Tudo tem que estar no que a Escritura diz. A Escritura não diz, pelo contrário, a gente vai ver daqui a pouco também, em Colossenses e Gálatas, Paulo vai falar contra essa celebração de festas. Isso era algo dos judeus. E Deus colocou, até o pastor tem um livro muito bom que fala sobre as festas de Israel. As festas foram dadas para o povo com um propósito específico. E Cristo vai ser o cumpridor e não vai precisar mais destas cerimônias e destas festas. Então, os reformados, eles vão ficar com o pé totalmente atrás sobre essa celebração do Natal. E por quê? Porque não por causa da festa em si, não porque dos elementos, não por causa das trocas das prendas, mas porque esses elementos pagãos que foram incorporados na celebração, eles estavam a criar tradições que estavam desviando o foco da encarnação, que tem que ser o ponto central do Natal. Mas agora, para matar nossa curiosidade, será que a Bíblia tem alguma evidência ou alguma coisa que vai apontar para alguma altura do ano em que Jesus poderia ter nascido? Vamos ver então alguns dos indícios bíblicos que falam da época do nascimento. Embora a Bíblia ela não forneça uma data exata para o nascimento de Jesus, há indícios que sugerem que ela não ocorreu em dezembro,
especialmente no inverno do hemisfério norte. Porque Israel está no hemisfério norte. Israel, o inverno de Israel é tão rigoroso quanto o nosso inverno cá em Portugal. Imaginem em Portugal no inverno. Essa chuva maravilhosa, esse vento maravilhoso. Agora imaginem, por exemplo, você ser um pastor de ovelhas e ter suas ovelhas durante a noite inteira no relento. Por exemplo, essa chuva que houve, que até lá em Famalicão, mas Famalicão, como é roça, não conta, né? Mas ficamos sem eletricidade. Cai um raio no meio lá da cidade e ficamos sem eletricidade. E aquele vento, aquele frio. Agora imaginem, e Lucas vai declarar isso. Lucas 2,8 vai dizer, naquela mesma região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Perto de casa, tem várias quintas assim. E uma das quintas, existem várias assim, mas muitas ovelhas. E assim, você chega já umas 5 da tarde, você não vê nenhuma. Eles chegam e já colocam todas no aprisco. Eles guardam, elas não ficam no relento. Agora você imagina, naquela altura, Lucas, ele escreveu porque foi inspirado e porque aconteceu. As ovelhas ficavam no relento e precisava ter uma vigília dos pastores para cuidar do rebanho. E eu já citei do inverno, o clima ele é bastante rigoroso, com muitas chuvas. Até a gente vê que o inverno em Israel, por exemplo, neva. É comum a neve. Então, é muito improvável, eu não vou falar que é impossível, porque como a gente não tem relato bíblico, tudo que a gente vai falar é probabilidade. Então, é bastante improvável que os pastores mantivessem seus rebanhos ao ar livre durante a noite. E é mais provável que isso tenha acontecido entre a primavera e o outono, né? Onde, assim, fora do inverno. Um outro dado, um outro indício que nós temos é da altura que aquilo aconteceu. Em Lucas 2, 1 e 3, Lucas vai escrever, naquelas dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Esse foi o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Pensem comigo, recenseamento. Vocês acham que esse recenseamento aconteceria no meio do inverno? Naquela altura não existia A3, não existia a N14, não existia os Peugeots, né? É bastante improvável que esse recenseamento tenha acontecido no inverno. A gente vê na história, por exemplo, até as próprias guerras, elas não aconteciam no inverno. Elas começavam no início da primavera, por causa do tempo bom. Então também é bastante improvável que o Império Romano, que ainda procurava, né, o Império Romano tinha a fama da paz, né? Todos os povos subjugados tinham a paz, eles eram permitidos ter a própria religião, existia a Pax Romana. Então é bastante improvável que eles forçariam um recenseamento durante o inverno. Mesma coisa de pegar a Anabela, vamos ter um recenseamento aqui nas Pedras Vivas. Anabela, como você é lisboeta, você vai ter que ir para Lisboa. No inverno, a chuva, você vai ter que ir para lá forçada. Lá com o seu jumentinho, o Rui vai te ajudar. Mas assim, não faz muito sentido por causa da época, da altura do ano. Só que a gente tem também um outro indício que é bastante forte, que vai falar em Lucas, no verso 8 do capítulo 2, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. A gente sabe que é o pai de João Batista, do turno de Abias. Interessante que as Sagradas Escrituras, elas explicam, lá em 1 Crônicas, eu não sei se é 1 Crônicas 21 ou 22, mas lá vai descrever cada turno do templo, em que época do ano que era. Então a gente sabe que esse turno, o turno de Abias, segundo esse calendário sacerdotal judaico, ele acontecia em meados de junho. Ele durava 2 semanas e era em junho. E a Bíblia diz que João Batista nasceu, ele foi concebido logo após o serviço de Zacarias, até ele vai ficar mudo também, vocês conhecem a história, ou quem não conheça, leia lá em Lucas 2. Nascimento de João Batista, seria 9 meses depois, podem fazer a conta, depois de junho,
Até as grávidas, ó, quem engravidou em junho, vai lá nascer mais ou menos em março. Obviamente existe um intervalo, né? Mas 9 meses depois é março. Então, muitos historiadores eles vão crer que João Batista nasceu em março, em meados de março. E se Jesus, e esse dado as escrituras dizem também, se Jesus nasceu cerca de 6 meses depois de João, que colocaria o nascimento de Cristo entre setembro e outubro, durante a festa dos tabernáculos. Então, assim, a Bíblia fala isso, Jesus nasceu em outubro, Jesus nasceu durante o Sucote. Não, a Bíblia não vai falar isso. Só que aqui existem indícios que provavelmente, o que é certo é, Jesus não nasceu em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Ele nasceu provavelmente entre setembro e outubro, devido ao turno de Zacarias e devido a Jesus nascer um bocadinho depois de João Batista. E vamos ver agora como que o Natal ele vai ser comemorado ou celebrado durante a história. A celebração do Natal ela evoluiu significativamente ao longo da história da igreja, refletindo diversas ênfases teológicas e adaptações culturais em cada período. E, primeiramente, na igreja primitiva, uma coisa assim que é bastante interessante é que a igreja primitiva ela não celebrava o Natal, ela não celebrava o nascimento de Jesus. Por quê? Porque os cristãos eles estavam focados mais na morte e ressurreição de Cristo do que no nascimento em si. Então, a Páscoa era a principal celebração. Por mais que depois os reformadores e os reformados, eles vão defender que nem a Páscoa tem que ser comemorada. Mas o Natal, ele só começou a ser celebrado oficialmente em 354. Em 354 é a primeira evidência clara que nós temos da celebração do nascimento de Cristo em 25 de dezembro. E por que os cristãos, eles não celebravam o nascimento de Jesus? Porque comemorar aniversários era uma tradição pagã. Os primeiros cristãos e nem os judeus, eles não comemoravam o aniversário. Então a igreja, ela vai valorizar mais a encarnação, ou seja, eles lembravam da encarnação de Cristo, só que eles vão lembrar com uma doutrina, eles vão focar na doutrina em si, não no evento. Porque para a igreja era claro o porquê que eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Para eles o importante era a doutrina, era o que representava a encarnação. E não, vamos celebrar o nascimento de Jesus. E fora isso, como eu comentei, a primeira celebração foi apenas em 354, após o Papa Júlio I, ele oficializar a celebração em 350. Só que logo após a igreja primitiva, a gente vai perceber que com a oficialização do Papa Júlio e com a Igreja Católica Apostólica Romana ditando o ritmo das celebrações, a gente vai ver que o Natal ele vai se consolidar como uma das festas mais importantes do ano cristão. Então era a festa que todo mundo aguardava com mais tempo. Porque, devido já a algumas influências pagãs e tudo mais, era uma festa que meio assim, existia um pouco de paz entre mestres e escravos, muita bebedice e tudo mais, né? E a gente vai ver durante a história, e também com evidências, né, tanto em igrejas, escritos e tudo mais, que, por exemplo, as missas solenes, as dramatizações sobre o Natal, procissões em relação à natividade, elas vão começar a ser bastante comuns depois do quarto século. Por exemplo, o próprio presépio, ele vai ser atribuído a Francisco de Assis no século XIII apenas. Só que isso ele vai ajudar também a popularizar essa cena do nascimento de Jesus como uma prática devocional anual. E ao mesmo tempo, o Natal ainda ele era uma festa popular, né, marcada por banquetes, jogos e tudo mais. E foi no Concílio de Tours, eu coloquei em 567,
foi que vai estabelecer esse período como sagrado e festivo. Porque até 567 ainda existia muitos elementos pagãos nessas comemorações. Aí vai reunir lá em Tours esse concílio e eles vão, calma aí, vamos retirar todos os elementos pagãos do advento e vamos deixar apenas o nascimento de Jesus e vamos apenas celebrar o Natal. Contudo, eu até citei das peças teatrais, contudo, para os reformadores, mesmo assim, essa mistura entre devoção e festividade, ela era vista muito como uma coisa perigosa. Porque, de novo, não só devia, porque pode retirar o foco da encarnação. Esse era o ponto dos reformadores. Inclusive, na própria reforma protestante, a gente sabe que a reforma protestante ela vai trazer um debate sobre vários elementos, sobre a fé, sobre a soteriologia, sobre outras práticas também. E a celebração do Natal também foi um dos assuntos em debate na reforma protestante. E muitos, eles vão questionar essa legitimidade, por quê? Porque a comemoração do Natal, ela está totalmente desalinhada com o princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto vai dizer que tudo que acontece no culto precisa estar nas Escrituras. Nada pode estar fora do que está no texto. E muitas vezes essa celebração acontecia no próprio culto. Por isso que os reformadores, não, pera lá, a gente está falando de culto? Tem alguma coisa a falar do nascimento de Jesus no culto? Da data? Não tem. Então por que a gente está celebrando o Natal no culto? Isso foi um dos tópicos que os reformadores estavam a discutir. E a gente vai ver que existia divergência entre eles. Por exemplo, Zwingli, ele encorajou a rejeição total de todos os dias festivos eclesiásticos, inclusive o Natal. O argumento dele era, esse é um festival pagão, é uma invenção romana, não, isso não pode estar dentro da igreja. John Knox, ele não vai ser tão extremista como o Zwingli, mas ele vai questionar a legitimidade da comemoração do Natal. Por quê? Porque não tinha autoridade bíblica. Esse foi o argumento de Knox. E João Calvino, ele vai ser o cara mais moderado. Assim. João Calvino, ele vai falar, não, gente, vocês podem celebrar o Natal. Mas o importante é a gente não desviar o foco da encarnação. Essa não tem que ser a motivação nossa de celebrar o Natal. Existem também duas cartas, que ele escreveu, tanto em 1551 e em 1555, que o nascimento de Jesus ele tinha que ser celebrado, mas com foco na encarnação. Mas como oportunidade para mostrar para as pessoas a importância do Deus encarnado vir na Terra e que eles precisavam de um Salvador, apontando para Cristo. E logo depois da Reforma, vai existir, pelo movimento dos puritanos, um movimento que vai ser chamado Proibição Puritana. Após a Proibição Puritana, o Natal experimentou um ressurgimento e transformação significativo nos séculos seguintes, culminando na sua ampla popularização moderna. Então, os puritanos, eles vão rejeitar totalmente a comemoração do Natal. Eles vão falar que aquilo era uma invenção papista, eles vão falar que estava cheio de excesso que não estava na Bíblia, que inclusive na Inglaterra foi proibido, foi durante o governo de Oliver Cromwell, o Natal chegou a ser proibido, era proibido ter comemoração, as igrejas tinham que permanecer fechadas, e as pessoas eram punidas se eles abrissem as lojas no dia 25 de dezembro. Mas só para deixar claro aqui que todo o foco dessa proibição dos puritanos não era contra Cristo, mas era contra as práticas que eles acreditavam que não tinham base bíblica. Só que aí logo depois, a gente vai chegar no século XVIII, século XIX, vai ter uma mudança drástica em relação à celebração do Natal. E o século XIX, ele vai ser
decisivo para essa mudança. Vai ter, por exemplo, a era vitoriana, a Rainha Vitória, ela vai transformar o Natal em Londres, por exemplo. Vão surgir aí as decorações, os cartões de Natal, basicamente a base hoje das nossas celebrações, do que a gente vê hoje nas ruas como Natal, se iniciou no século XIX. Vai ter, por exemplo, o autor, o Charles Dickens, que ele vai publicar Um Conto de Natal em 1843, que ajudava a fortalecer, não, a gente tem que ter valores de compaixão, a gente tem que pensar nos pobres, nós temos que ser generosos e tudo mais. Então o Natal, a partir do século XIX, ele começou a ser visto como um tempo de solidariedade e uma renovação moral. A gente pecou o ano inteiro, vamos agora ajudar as crianças mais pobres. Não sei se vocês lembram, até naquele filme Esqueceram de Mim, o 2, que é o Kevin estava em Nova York. Lembra que o que motivou ele a fazer todas as armadilhas e tudo o que ele fez? Ele passou e viu lá no hospital, né, um menininho que dá o tchau para ele da janela. Não sei se vocês lembram. E que, não, Natal é um tempo de solidariedade. Eu tenho que cuidar dos presentes, das prendas das crianças. Então eu vou lá impedir aqueles ladrões de roubarem, né, as prendas. Só que, e a partir do século XIX, no século XX e XXI, o Natal ele vai se firmar como uma festa globalizada. A gente vai ver o cinema, né? Eu citei o filme Esqueceram de Mim, a televisão, as músicas, elas vão criar um imaginário, né, natalino que vai ultrapassar e até já vai sair do contexto religioso. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que o Natal ele vai se tornar altamente comercial. E, principalmente, vai ter um forte impacto econômico na sociedade. E a gente pode dizer que, em certos contextos, a dimensão espiritual, o significado da encarnação, ela vai ser ofuscada pelo consumismo. E eu não estou falando, obviamente que existe isso também dentro da igreja, infelizmente, mas eu estou falando na sociedade em geral. Ninguém vai lembrar da encarnação. Pode ter um presépio, pode ter lá, e ainda está errado, porque os magos, eles não estavam no nascimento de Jesus, eles foram até mais ou menos no primeiro ou segundo ano, Jesus tinha entre 1 e 2 anos quando os magos apareceram. Então, todas essas coisas foram adições da tradição dentro da celebração. E para os reformados, isso vai se tornar um alerta. Por quê? O que os reformados vão dizer? O Natal ele pode ser celebrado. Só que a celebração do Natal precisa ser resgatado como uma oportunidade para nós refletirmos sobre a encarnação. Será que isso é o que os reformados pensavam, será que nós temos refletido sobre a encarnação de Cristo, sobre a importância durante todo o ano? Então, o principal ponto dos reformados era equilibrar essa tradição que, assim, dependendo da motivação, não é uma coisa errada você ter uma árvore de Natal. A gente tem uma árvore de Natal aqui fora. Não sei quem não percebeu, a gente tem uma árvore de Natal aqui, tá? Com a fidelidade bíblica, com o foco, a importância do nascimento de Jesus. E qual foi a posição presbiteriana sobre a celebração do Natal? Esse autor, Samuel Miller, que até ele era o autor do segundo livro que eu coloquei no início, ele era totalmente contra a celebração do Natal. Ele foi um teólogo presbiteriano, foi professor do seminário de Princeton, que era um dos melhores seminários até ele se tornar liberal nos dias de hoje, mas naquela época ele era praticamente um dos melhores seminários. E ele é autor desse livro, Porque os Presbiterianos Não Celebram Dias Santos. Então o Miller ele vai trazer alguns argumentos contrários à celebração dos dias santos. Por exemplo, ele vai falar, a celebração dos dias santos não tem ordenança escriturística, não tem base bíblica, e nem por preceito direto, e nem um exemplo da igreja a comemorar no Novo Testamento. Vocês lembram quando a gente viu sobre a igreja primitiva? Eles não comemoravam. Para eles, né, igual quem estava ontem na palestra de ideologia de gênero vai lembrar.
A igreja estava a sofrer perseguição. Você acha que eles estavam a se preocupar com coisinhas como vamos celebrar isso aqui ou aquilo? Não. Eles estavam preocupados em que o evangelho avançasse, muitas vezes não tinham o que comer, muitas vezes muitos eram mortos, presos por causa do evangelho, então eles não tinham tempo para ficar pensando em coisas secundárias. Ele também vai falar que a Escritura, o Miller ele vai defender que a Escritura condena essa celebração. Ele vai citar textos como Colossenses 2,16, e depois eu peço para os irmãos abrirem e lerem depois, e também Gálatas 4, de 9 a 11, e ele vai interpretar como Paulo desaprovando a observância de dias especiais. Porque a igreja de Colossenses começou a celebrar, vamos guardar dias especiais por causa da tradição judaica. Aí Paulo vai falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Depois vocês leiam lá em Colossenses 2,16. E outro argumento, que eu creio que ele é bastante profundo também, é a inutilidade das festas da antiga aliança. A gente sabe com Cristo, com a encarnação de Cristo, Cristo ele vai extinguir todas essas celebrações. E ele vai falar, ele vai citar também muitos reformadores e outros pais da igreja que defendiam aquilo que eu já comentei aqui, que essas festas, a comemoração, ela teve uma origem política carnal, para atrair judeus e gentios, incluindo influências pagãs como a Saturnália. E outro ponto que o Miller vai trazer, que é importante, é que isso vai abrir um precedente para invenções humanas. Espera lá, então o pastor está proibindo a gente celebrar isso na igreja? Eu quero ter esse elemento novo no culto. O pastor está falando que não, que a Bíblia não fala. Só que todo 25 de dezembro não temos culto, temos um teatro de Natal. Por quê? Que um pode e o outro não. Então o ponto do Miller era, isso abriria precedente para mais invenções humanas que poderiam ser adicionadas no culto público. E outro ponto também dele, que isso poderia interferir na santificação do dia do Senhor. Porque a Bíblia, ela vai ordenar a guarda apenas do dia do Senhor. E nas próximas EBDs, eu creio que o capítulo da Confissão de Fé sobre o dia do Senhor, eu creio que ele está próximo. Então, logo, logo, o pastor ele vai se aprofundar e adentrar, e eu creio que ele já tem feito isso nos últimos sermões, sobre a importância da guarda do dia do Senhor. Então, o Miller vai falar, olha, a gente começar a comemorar coisas e adicionar elementos no culto, isso está interferindo na nossa santificação e até a própria, do jeito que nós temos guardado o dia do Senhor. E por fim, ele vai dizer que isso não traz edificação genuína. E ele vai defender que por mais que no Natal seja estimulado a piedade, a compaixão, não é garantia que isso seja verdade. E o principal ponto dele vai ser porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela apesar de ter N dias santos de comemoração, eles não têm uma piedade, por exemplo, com as Escrituras. Eles usam essas tradições com proveito próprio, mas desviando o foco das Escrituras e muitas vezes colocando a tradição acima das Escrituras. Então, o Miller, os presbiterianos nos Estados Unidos, eles adotaram, isso era a posição do Miller, tá? Mas depois a gente vai ver que os presbiterianos nos Estados Unidos, eles vão adotar uma postura moderada. Eles vão permitir a observância do Natal. Ah, você quer comemorar o Natal? Você quer ter um jantar com a sua família? Você quer ter uma troca de prendas? Você quer ter uma árvore de Natal na sua casa? Tranquilo. Tranquilo. Foco. É pecado? Não é. Então, tranquilo. Só que isso não vai ser uma imposição de fé para as pessoas. Você tem que celebrar o Natal. Você não vai colocar isso no culto, por causa desse argumento aqui do Miller. E a gente tem que guardar o dia do Senhor como ele tem que ser guardado de acordo com as Sagradas Escrituras.
Deixa eu ver o horário. Estou quase no fim. Não, lá em cima não acabou, então tá tranquilo. A gente vai ver alguns elementos também não bíblicos que surgiram. Por exemplo, a árvore de Natal. A árvore de Natal, ela surgiu como uma tradição na Escandinávia, na Alemanha. E o costume, ele vai ser trazido para os nossos tempos, até mesmo, por exemplo, na Idade Média, nas celebrações, era comum terem árvores, por exemplo, com bolas, não as bolas de metal, mas com bolas representando, por exemplo, o Éden, o Jardim do Éden, e as bolas de Natal representando as maçãs, a maçã no Jardim do Éden. A gente vai ver também que, por exemplo, a árvore de Natal ela vai começar a ser popularizada lá no século XIX com a Rainha Vitória. Eles vão ajudar, eles vão decorar totalmente Londres, desde ali de Buckingham, tudo, com essas árvores, com essas celebrações, para ser uma festa grandiosa. E aí no século XXI, essa árvore que, inicialmente, na igreja, as pessoas usavam alguns símbolos como forma de entrar na cultura, de mostrar o evangelho. Por exemplo, o pinheiro ele vai surgir como forma de simbolizar a vida eterna. A estrela, eles vão colocar como um guia espiritual, como foi a estrela que guiou os magos até o local onde Jesus estava. As prendas, uma generosidade de Cristo. Então, a igreja antiga, eles usavam, que até no Conselho de Tours, isso vai ser oficializado, usavam alguns elementos para mostrar atributos cristãos. Mas foi a partir do século XX em que aí essa árvore vai deixar de ser um símbolo religioso e vai se tornar um ícone cultural e comercial. E os reformados geralmente reconhecem que a árvore não tem fundamento bíblico, porque ela não tem, mas aceitam seu uso cultural e decorativo, tranquilo. É o que está ali do lado do espaço de culto. Vai ter o Pai Natal, né? Ainda bem que eu me atendi para não colocar Papai Noel. Pai Natal, ele foi um monge turco que viveu no século IV. E ele era um monge que ele era conhecido pela sua generosidade, ele ajudava pobres, ele ajudava órfãos naquela altura. E aí depois, não só além da história dele, ela vai começar a ser popularizada, e aí com o tempo, a figura dele vai se espalhar por vários países. Por exemplo, na Holanda, ele vai ser conhecido como Sinterklaas, desculpem meu sotaque. Na Inglaterra, como Father Christmas. Nos Estados Unidos, como Santa Claus. Só que foi a partir do século XX que os artistas eles vão moldar essa figura do Pai Natal, sendo vermelho, branco, a bolsa cheia de prendas. Inclusive, foi com a Coca-Cola que vai fixar o visual dele atual, como vermelho, branco e tudo mais. Só que o engraçado é que certamente se o São Nicolau tivesse vivo hoje, ele não aprovaria essa visão materialista que atribuem ao Pai Natal. Ele muito menos ele aprovaria que pessoas fizessem fila para tirar uma foto com ele, só que essas pessoas não fossem para EBD, não fossem para o culto, não evangelizassem na rua, porque era isso que ele fazia. Ele usava dar prendas, ter compaixão com os miúdos, órfãos, mas ele usava isso para mostrar o evangelho para aquelas crianças, e muitos foram salvos pela atitude do São Nicolau. Mas agora, se ele estivesse aqui hoje, misericórdia, né? Então, para os reformados, essa figura é vista com cautela, pois ela desfoca também o foco de Cristo para o consumo e a fantasia. A generosidade é legítima, só que essa transformação em ícone comercial, ela vai ser criticada por muitos historiadores e também por muitos reformados como uma distorção do verdadeiro sentido do Natal. Nós temos também decorações e significados. Eu citei já algumas decorações na árvore de Natal, mas várias delas foram adicionadas posteriormente, mediante a história, como elementos que ajudavam a celebrar, criar um ambiente festivo que apontasse para algum elemento cristão. As velas, luz do mundo,
As frutas representavam os frutos da árvore, representação visual do nascimento de Jesus. O sino, anúncio do nascimento de Jesus, né? Então, foram coisas que não estão na Bíblia, mas que foram adicionadas mediante a cultura e a tradição da época. O déficit teológico, que o Bradshaw vai falar, ele ocorre quando as decorações se transformam um fim em si, desviando o foco da encarnação e do Evangelho. A própria troca de prendas também. Só que uma coisa interessante que os reformados, eles viam a caridade como um reflexo, sim, da graça de Deus. Só que eles alertavam contra a comercialização excessiva do Natal, que realmente desvia, a gente sabe que desvia. Muitas vezes, eu lembro quando eu era criança, eu não estava pouco ligando para Jesus nasceu ou não. Eu queria era ganhar minha prenda. Eu sabia que no Natal eu ia ganhar minha prenda. Isso desvia o foco. A questão é a gente ter sabedoria. Como que a gente vai estimular isso, por exemplo, para os nossos filhos? Uma coisa que a gente tem que pensar. Uma coisa que a gente tem que pensar também para não ir para um lado legalista, né? Mas a gente tem que pensar em como mostrar Cristo em todas as coisas. Por fim, qual que é o real significado do Natal? Na visão reformada, o verdadeiro significado do Natal, ele vai transcender a data. Pouco importa. Se foi em outubro, se foi em dezembro, se foi em abril, isso não importa. A celebração do Natal vai residir na celebração da encarnação de Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne. Jesus cumpriu o plano redentivo de Deus. Então, que Jesus possa ser o centro da celebração natalina. Não é errado a gente ter uma ceia de Natal, não é errado a gente dar prenda para os nossos filhos, não é errado a gente ter uma árvore de Natal. A questão é, qual é a nossa motivação para ter tudo isso? E o quanto a gente aponta para Cristo? O quanto a gente deixa Cristo de lado quando a gente celebra um Natal em família, por exemplo? O Natal, irmãos, é o cumprimento do plano redentor. A gente adora a Deus semanalmente aqui na igreja. Um dos motivos é porque a promessa foi cumprida. Cristo nasceu, o Deus encarnado. Então a encarnação, ele é um momento crucial que Deus ele vai iniciar esse plano da redenção, cumprindo as promessas e anunciando a verdadeira luz. Outra coisa que a gente tem que lembrar foi a humildade do Evangelho. E Lucas, ele vai focar nesse aspecto em seu livro. Jesus não veio como um rei. Jesus veio como um miúdo. Ele nasceu numa manjedoura. Jesus não nasceu num palácio. Ele vai voltar como um rei com a sua glória. Mas ele não veio como um rei. Não como um rei na visão nossa, humanista, né? Mas a celebração do Natal, a gente tem que lembrar também da humildade de Jesus, que nós não somos humildes. A gente, muitas vezes, eu nem estou falando apenas aqui na celebração do Natal, mas no nosso dia a dia, como muitas vezes por nós sermos crentes, como a gente age com arrogância perante os incrédulos. A gente precisa lembrar, irmãos, que Cristo, ele era humilde. Então, irmãos, que a celebração do Natal nos lembre que Deus, por amor, ele se fez homem, ele habitou entre nós, trazendo esperança e salvação. Que a gente possa, não só usar essa data, mas assim, todos os dias do ano, para a gente possa lembrar outras pessoas sobre a encarnação de Cristo. E nesse momento em que é comemorado nos nossos dias, por mais que não aconteceu nessa altura, a gente possa lembrar da importância que a gente tem de ter um Deus encarnado, que ele vai descer à terra, ele vai obedecer perfeitamente à lei, ele vai dar a sua própria vida por nós, pelos nossos pecados. Amém? Vamos então, vou orar para encerrarmos, e aí o pessoal da cantata e tudo mais podem dar sequência. Santíssimo Deus, eterno Pai, somos gratos, ó Pai, somos gratos porque o Senhor se fez carne, Deus encarnado, habitou entre nós,
O Senhor, ó Deus, conseguiu viver o que nós não conseguimos. O Senhor conseguiu não pecar, ó Pai. E através da sua divindade, o Senhor vence o pecado, vence a morte, e através desse sacrifício redentor, ó Deus, nós podemos estar aqui, nós podemos, ó Pai, ser livres da escravatura do pecado. Obrigado, Senhor. Ó Deus, ajude-nos como igreja a lembrarmos, a usarmos essas datas de nossa cultura, a lembrarmos da encarnação, a lembrarmos da necessidade que nós temos de um Redentor, que nós temos um Salvador. Ajudar-nos, ó Pai, a lembrar da Tua fidelidade, ó Pai, que o que o Senhor prometeu antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, o Senhor cumpriu em Cristo, ó Deus. Ajude-nos a lembrar, ó Pai, que isso entre em nosso coração, que possamos crer com convicção e que possamos, ó Deus, falar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos que não são cristãos, sobre as verdades do Evangelho, ó Pai. Que essa celebração, ó Pai, aponte para Cristo e para a importância da encarnação de Cristo. E não somente nós, ó Pai, como pessoas, mas que possamos pensar, ó Pai, e lembrar disso como igreja, como corpo de Cristo. E obrigado, ó Pai, mais uma vez, por essa bênção que o Senhor nos deu, sem merecimento. Humildemente pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.